Olá, meu nome é Luiz Fernando. Esse vídeo é para você que possui uma empresa de alimentos ou que administra uma empresa de alimentos, né? Então, certamente é importante e é necessário atender às legislações sanitárias, as legislações da Anvisa, do MAPA, que regulam esse setor de alimentos, né? Desde o campo até a mesa. Nós da Max podemos te assessorar, te ajudar, te assessorar de diversas formas. Vamos ver aqui como que nós podemos te ajudar? Então, vamos falar desse serviço chamado assessoria sanitária. Muito bem. O que sua empresa precisa para atender a legislação sanitária? Primeira coisa que ela precisa é ter um responsável técnico. Uma questão de lei e uma questão de assegurar que o produto seja seguro à saúde do consumidor. Depois a sua empresa, ela precisa se registrar. O seu estabelecimento tem que ser regular perante a Anvisa ou o MAPA. Em terceiro lugar, você precisa registrar os seus produtos, né? Só para indústrias. E nem todos os produtos também. Tem uma série de produtos, de alimentos, que precisam ser registrados o produto, além de registrar a empresa. São todos requisitos legais. Também precisa se adequar, adequar as suas instalações, elaborar e implementar as boas práticas. As boas práticas aí de fabricação para manter um ambiente higiênico. Também existem legislações específicas e você precisa disponibilizar a documentação que comprova tudo isso e tê-la sempre atualizada e válida. Quais desses serviços, desses 5 serviços, que a Max pode te assessorar? Todos. Então, nós estamos preparados, uma empresa aí que faz isso há 16 anos, né, no mercado, e pode te apoiar e te ajudar para que você tenha sucesso nessas 5 empreitadas aí de requisitos legais. Muito bem, vamos falar rapidamente sobre cada um desses requisitos. Então, o primeiro é ter um responsável técnico. Então, existe uma lei, a 6.437, que fala sobre a penalidade para as empresas que não têm um responsável técnico, né? E são todas as empresas da área de alimentos. A empresa que produz no meio rural, a empresa que tem uma pequena fabricação, por exemplo, de um biscoito, uma empresa que transporta, que distribui, né, que manipula, né, pequena, média ou grande, em todas as etapas da cadeia produtiva de alimentos, precisa ter um responsável técnico. Para atuar como responsável técnico, o profissional deve consultar o seu conselho profissional. Então, pode ser o CREA, dos engenheiros de alimentos, dos engenheiros agrônomos, dos engenheiros químicos, pode ser um médico veterinário que esteja registrado no CFMV, pode ser um nutricionista, pode ser um químico industrial ou um engenheiro químico. Então, todos esses devem estar credenciados junto ao seu conselho regional e vão prestar serviço para a sua empresa como responsável técnico. Então, o profissional deve estar em dia com o seu cadastro e a empresa vai contratá-lo através de um ART, uma anotação de responsabilidade técnica, e vai registrar essa anotação no conselho de classe, né? Então, os dados do profissional, os dados da empresa, vem aqui a assinatura do conselho regional, o registro da empresa, da pessoa jurídica e etc. Então, esse é um documento mínimo obrigatório para provar que a empresa dispõe efetivamente de um responsável técnico. Se a empresa não tiver esse responsável técnico, ela pode ser autuada conforme essa lei e essa autuação pode iniciar por uma advertência, caminhar para uma multa, apreensão do produto, interdição do produto, proibição de propaganda e, inclusive, suspensão, cancelamento do alvará e proibição de funcionamento do estabelecimento, né? E com relação às multas, elas começam aí leves, né, com 2 a 75 mil e podem chegar até a R$ 1,5 milhão de reais por não ter um responsável técnico.
a empresa precisa regularizar o seu estabelecimento. Então, ela tem que ter um alvará ou uma licença sanitária como essa que estamos mostrando aqui ao lado, né? Um documento que fica fixado aí na parede, num local visível, né? Manter em local visível ao público para provar que a empresa está regularizada, né? Que ela está autorizada a funcionar. E como você vai obter o alvará? Primeiro, tem que saber qual que é o tipo de empresa que você tem. Se você é um produtor de produtos de origem animal, carne, leite, ovos, mel, pescados, ou bebidas em geral, ou vegetais in natura, é da competência do MAPA. Para os demais alimentos processados, é competência da Anvisa. E para os aditivos também. E se não for produção de alimentos, for distribuição de alimentos, né, revenda, distribuição, supermercados, por exemplo, então, ou qualquer outro ponto de venda, padaria que vai distribuir um produto, então cabe à Anvisa a fiscalização de todos os alimentos no mercado num ponto de venda. Então, se você produz, você tem um sítio que produz acerola, então você precisa registrar no MAPA. Mas se você é um entreposto que vende essa acerola para o cliente, num mercadinho, então você precisa se regularizar junto à Anvisa, tá? E aí, aqui estão os contatos, né? Aqui do MAPA, nesse site aqui, você pode fazer o seu registro da empresa. Se for a Anvisa, então você deve procurar a Anvisa do estado ou do município onde a sua empresa tem sede, né? Que eles vão dar a orientação direitinho para esse registro sanitário. Depois, você precisa se informar se o seu produto, o produto que você produz, ele precisa de registro, né? Então, novamente, junto a esses mesmos órgãos, precisa fazer o registro. Nesse caso, se for no MAPA, então o registro é feito nesse site aqui, sistemasweb.agricultura.gov.br, as pages/CIPEAGRO. É nesse sistema integrado de produtos e estabelecimentos agropecuários, que as empresas, as indústrias, registram o seu produto, o seu alimento, né? Você vai produzir um vinho diferente, um alimento, uma bebida, ou um aditivo, então você precisa registrar o seu produto. E, se for um produto da Anvisa, você vai procurar novamente aqui os órgãos da Anvisa, ligar para eles, que eles vão te orientar a fazer esse registro de produto, do alimento. Como quarto ponto, para atender a legislação sanitária, então a sua empresa vai precisar se adequar às boas práticas de fabricação ou serviço. Ou seja, manter um ambiente higiênico, manter um ambiente que tenha as instalações adequadas, impermeáveis, laváveis, limpas, né? Isso são boas práticas básicas aí de fabricação ou fornecimento de serviço. Então, se a sua empresa é uma pequena indústria, é um pequeno sítio que produz, ou então é um ponto de venda que compra, estoca e revende alimentos em mercearias, açougues, supermercados, etc. Então, essas são as legislações que falam sobre boas práticas. A Resolução Diretiva Coletiva 275, de 2002, da Anvisa, a 326, da Anvisa também. Se for uma empresa de produto do MAPA, então tem a RDC 368 e a IN 23, são as legislações gerais sobre boas práticas de fabricação. Se a sua empresa invasa água, então precisa atender a RDC 173 de 2005, né? Uma envasadora, engarrafadora de água. Se for uma empresa que faz manipulação de serviço de alimentação, seja para consumir no local ou seja para entrega delivery, então as boas práticas estão em outra legislação, que é na 216 de 2004, da Anvisa. Muito bem. E o que contém, basicamente, essa exigência aí de boas práticas? A primeira coisa que qualquer empresa de alimentos precisa
é ter as instalações adequadas, ter paredes, pisos e forros, né? Paredes, pisos e forros adequados, ou seja, de superfície lisa, limpa, impermeável, lavável, né? Chão, parede e teto. Todas as superfícies não podem acumular água, reter água aí para criar bolores. Então, elas têm que ser limpas, laváveis e lisas, tá? Os equipamentos também têm que ser adequados, equipamento de material resistente, de material lavável, material que resista às lavagens e que não crie micro-organismos, né, como o aço inox, ou polietileno e etc. Depois, é importantíssimo, né, fazer a higienização, tanto dos equipamentos quanto das instalações prediais. Então, precisa ter procedimentos que explicam como é feito isso, que produto é usado, qual dosagem, como mistura, como aplica os produtos químicos de limpeza e desinfecção, e precisa de registros dessas higienizações. Precisa também de controle de pragas, contratar uma empresa especializada em controle de pragas para manter o ambiente livre desses insetos. Precisa fazer o manejo dos resíduos, né, retirá-los do local periodicamente, tem que ter um acondicionamento internamente à cozinha ou à indústria, um acondicionamento adequado, uma retirada frequente e uma destinação adequada desses resíduos para que eles não atraiam pragas e proliferem micro-organismos. Também é necessário o controle de saúde e comportamento dos manipuladores, né, fazer exames periódicos, admissionais, os exames demissionais, e ter todo um treinamento, por exemplo, sobre o uso de adornos, o uso de lavar as mãos, usar os uniformes adequados, né, limpos. Então, tem uma série de comportamentos específicos que são exigidos por lei, de todos que entram em contato com o alimento, que são chamados manipuladores. Também a parte de manutenção, então os equipamentos têm que ser mantidos em bom estado. Então, preciso ter uma manutenção corretiva e preventiva, para que não fique dando vazamento em um tanque, em um liquidificador, para que ele não, se ele está vazando, tem entrada e saída de líquidos. Então, pode entrar bactérias por ali, ou ficar nesse buraquinho, se proliferando. Então, preciso dar a manutenção adequada para os meus equipamentos e, finalmente, fazer uma gestão de fornecedores, né? Então, é fundamental a sua empresa ser limpa e organizada, mas dos seus fornecedores também. Senão, eles vão te vender matérias-primas ou serviços que não atendem às especificações de lei, microbiológica ou físico-química ou outros aspectos de qualidade, e que afetarão, então, os alimentos. Por isso, entra também como requisito de boas práticas. E, por fim, você precisa apresentar a documentação mínima exigida se você tiver uma visita de um fiscal da Vigilância Sanitária, um fiscal aí do MAPA, do Ministério da Agricultura. Então, você vai precisar de quê? Primeiro, do cadastro do CNPJ, né? Então, a sua empresa precisa ser uma empresa credenciada, né, na Receita Federal, ter um número do CNPJ. Depois, ela tem que ter o alvará de funcionamento, né, emitido pela prefeitura da cidade onde sua empresa está, para recolhimento de impostos. Ela tem que ter o alvará sanitário, ou registro sanitário, ou licença sanitária, junto ao órgão sanitário, aí, Anvisa ou MAPA, e precisa também ter o alvará do Corpo de Bombeiros, né? Esses 4 documentos são os documentos mínimos aí que qualquer fiscal vai pedir para o funcionamento regular da sua empresa de alimentos, tá? Bom, como que a Max ela presta esse serviço de assessoria sanitária? Como funciona a consultoria, né? A assessoria. Primeira coisa que a Max faz é uma visita presencial de diagnóstico. Ela precisa ir lá na sua empresa e conhecer o seu negócio, né? Conhecer a sua infraestrutura, a sua instalação, seus equipamentos, o seu produto, o seu alimento, como que você
armazena, venda, transporta, distribui, manipula. E aí ela, então, vai elaborar um cronograma para os próximos meses de trabalho. O que vai ser feito no primeiro mês, no segundo, no terceiro e assim por diante. Né? Normalmente, a gente faz um cronograma de 12 meses e vai atualizando ele para frente. Depois, a gente abre uma agenda. Antes de começar cada mês, a gente faz uma agenda mensal detalhada. Então, a gente olha no cronograma o que tinha para esse mês aqui, e antes de começar ele, a gente vai explodir isso aqui. Então, essa primeira atividade aqui de fazer um checklist de boas práticas vai ocorrer no dia tal, com a presença de tal pessoa da empresa, né, de tal horário. Então, a gente vai detalhar todas as atividades do mês numa agenda mensal. E aí, sim, a gente, após esse envio do cronograma e da agenda mensal, a gente inicia os serviços previstos na agenda. E a cada visita de consultoria, a gente apresenta um relatório de consultoria e o checklist específico. Então, é todo documentado, planejado e controlado o serviço da consultoria. Qual que é o diferencial da Max nesse serviço? Primeiro, é o altíssimo nível dos consultores. Então, a Max, ela só trabalha com consultores de nível sênior, né? Consultores que têm larga experiência, que têm mais de 15 anos, mais de 20 anos de experiência, né? São todos formados, pós-graduados, auditores líderes, né? Reconhecidos nacional e internacionalmente. Então, esse é o primeiro e grande diferencial. O segundo é que a gente é uma empresa com mais de 15 anos no mercado. Então, a gente já adquiriu experiência nesse ramo para planejar e executar muito bem os serviços, né? Então, uma empresa sólida que já tem um modus operandi, um know-how já sólido. Esse planejamento e registro detalhado das atividades também é um diferencial que poucos têm, né? Então, essa agenda e, principalmente, este relatório de consultoria muito detalhado, o que foi feito, que horas foi feito, com quem que foi feito, qual foi o resultado e o que ficou de pendência, tudo isso é registrado no relatório diário de consultoria, que fica disponível na plataforma para o cliente acessar. E depois, um diferencial nosso é que a gente dá garantia do êxito no atendimento às leis. Né? Como a gente conhece bem todas as leis, a gente sabe e orienta o cliente como fazer e fazemos junto com ele aquilo que depende de nós, de treinamento, de conhecimento, de implementação. Aquilo que depende de investimento, de infraestrutura, depende do cliente. E nós colocamos tudo no relatório de consultoria de forma que, se o cliente cumprir tudo que foi acordado no relatório de consultoria, nós garantimos que todas as leis serão atendidas e ele não terá nenhum problema. E, por fim, nós somos aí um diferencial realmente que as outras consultorias aqui do Nordeste não têm, é que esse serviço de assessoria à legislação sanitária, nós prestamos de uma maneira que, ao mesmo tempo, preparamos a sua empresa para certificações internacionais. Então, não só atendemos as leis, mas nós já vamos preparando a sua empresa passo a passo para chegar num nível top de reconhecimento como empresa de alimentos que garante que o seu alimento tem todos os controles no rigor maior do mundo para fornecer alimentos seguros à saúde do consumidor. E o que isso significa? Então, a gente prepara a sua empresa para certificações internacionais. Então, como que a gente faz isso? A primeira coisa é atender a lei, atender as legislações sanitárias e as boas práticas de fabricação, para assegurar higiene, né? Isso que já é o que os concorrentes também fazem. Depois, a gente caminha para o estudo de perigos, né? Uma análise de perigos e pontos críticos de controle chamado APPCC, que é um estudo técnico profundo de todos os perigos à saúde que o seu alimento pode transmitir. E a gente vai lá, estuda todos eles e define controles rigorosos para todos eles.
Depois, a gente implementa os demais requisitos da ISO 22000, como gestão de RH, comunicação interativa, análise crítica pela alta direção, equipe de segurança de alimentos. E, por fim, os demais requisitos adicionais das normas reconhecidas mundialmente e as boas práticas específicas internacionais, que chama ISO-TS. Assim, caminhamos a sua empresa para que ela chegue num nível de atendimento aos requisitos mais rigorosos das normas reconhecidas pelo GFSI, que é o Global Food Safety Initiative, né? Global Food Safety Initiative. Então, Iniciativa Mundial de Segurança de Alimentos, que eu vou explicar já já o que é. Então, essa iniciativa mais importante do mundo em segurança de alimentos, ela reconhece essas 4 normas, né? Por exemplo, uma indústria de alimentos. Então, a gente vai caminhando, para que, muito mais do que atender a lei, a gente atender os requisitos mais rigorosos do mundo, até vocês obterem a certificação, uma certificação reconhecida pelo GFSI. E qual é a vantagem? Para que atender aos requisitos do GFSI, do Global Food Safety Initiative, né? Por quê? Vocês atendendo esses requisitos, vocês vão poder vender para os grandes, né? Vocês vão abrir a porta para vender para as grandes empresas produtoras ou as grandes empresas que distribuem alimentos, né? Como a Macro, Walmart, Carrefour, né? Ou os grandes produtores, BRF, Nestlé, Pão de Açúcar, Danone, né? A Mondelez, que é a maior do mundo em indústria de alimentos, né? Empresa de alimentos, Unilever, Coca-Cola. Então, essas grandes empresas, elas montaram aí uma instituição chamada de GFSI no ano 2000, né? Já faz 21 anos. E eles vêm definindo quais são os critérios que as empresas mais avançadas do mundo devem seguir para garantir que o seu alimento seja seguro. Então, nós nos alinhamos, nós preparamos a sua empresa para atender esses requisitos até você obter a certificação. Então, em um caminho todo controlado, que é previsto pelo Global Markets, né? Então, você tem um nível básico, que atende à lei, mais algumas coisas, um nível intermediário, que adjunta uma série de requisitos, e até um nível avançado, culminando com a certificação. Então, no nosso cronograma, a gente já vai direto para esses requisitos, né? Caminhando passo a passo nesses níveis até vocês obterem esses requisitos e poderem vender para qualquer país e qualquer empresa do mundo que vão atender os requisitos. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, gostaria de agradecer aí a atenção de vocês, né? Não hesitem em nos consultar, tá aqui os nossos contatos. Aqui é o nosso endereço da empresa, aqui em Fortaleza, nossa sede no 21º andar, o nosso site, nosso telefone, nossos e-mails, contato no Facebook. Nós teremos prazer em atendê-lo e fazer um orçamento sem compromisso, conversar e entender a sua necessidade e fazer uma parceria fundamental para o crescimento e perpetuação do seu negócio. Grande abraço.